Bem-vindo na nossa aula da Física Quadro. Hoje a gente vai tratar a equação de onda e, teoricamente, vocês já devem conhecer a equação de onda da Física 1 ou Física 2. Mas aqui a gente vai repetir esse tópico. Eu vou tentar dar uma perspectiva um pouco diferente, porque ela é bem importante para entender a luz. Então, essa disciplina trata o fenômeno de luz. E luz, numa boa aproximação, se comporta como uma onda. Obviamente não é só uma onda, mas quase todos os fenômenos podem ser explicados tratando a luz como uma onda. E por causa disso, a gente precisa de entender primeiro o que é uma onda e por que ondas se comportam dessa maneira como eles se comportam. E o jeito mais simples para entender o que é uma onda são forças numa corda. Uma corda unidimensional, como vocês conseguem ver aqui nessa imagem. E quando você tem uma corda desse tipo, você tem uma tensão, uma força atuando numa certa direção em cada ponto dessa corda. E, obviamente, você pode mostrar que uma parte dessa tensão é na direção X e a outra na direção Y. Então, quando a gente trata uma corda unidimensional, a gente pensa na densidade linear da massa. A gente assume que a densidade linear é constante e assim μ, que é a densidade linear, é delta m sobre delta x, delta m sendo elemento, a massa de um elemento do comprimento delta x. E a gente vai focar em movimento em paralelo ao eixo Y, significa nessa direção aqui. Isso se chama uma onda transversal, que a gente vai analisar aqui. Mas todos os resultados, e na verdade todo o formalismo, toda a matemática é igual para uma onda longitudinal e na verdade para todas as ondas que existem. E a gente vai assumir que esses ângulos aqui, o ângulo entre a tensão e o eixo X, vai ser pequeno em todos os casos. Obviamente, a gente poderia também tratar esse problema para ângulos grandes, isso seriam excitações maiores numa corda unidimensional, mas nesse caso ela se comporta um pouco diferente e a gente foca aqui em ondas planas que se comportam exatamente dessa maneira. Então, a força atuando num elemento da corda na direção Y tem que ser menos t seno θ, isso seria basicamente essa parte aqui, mais t seno θ mais delta θ, que seria aqui esse ângulo e assim essa componente aqui. Ok? Sabendo que o seno para θ muito pequeno é perto de θ, pode ser aproximado como θ, você pode basicamente tirar essa θ da equação, porque menos t θ mais t θ é igual a zero. E assim a força na direção de y vira t vezes delta θ. E isso significa para um elemento delta x, que agora, por causa de Newton, delta m, a segunda derivada da coordenada de y tem que ser exatamente t delta θ, e o delta m, obviamente, é nada mais do que μ vezes delta x.
E isso significa agora, a gente pode começar com trigonometria bem simples. A tangente de θ é a mesma coisa como ΔY sobre ΔX. E isso é para o caso infinitesimal de y sobre dx. E agora, se a gente quer tirar a derivada em termos de x, disso aqui, significa disso aqui, a gente vai ter a segunda derivada de y em termos de x, vai ser 1 sobre cosseno quadrado θ vezes dθ sobre dx. Isso é trigonomia simples que vocês podem sempre ver no Wikipedia, se vocês não lembram mais como fazer essas derivadas. Então, para ângulos pequenos, o cosseno de θ é 1, e isso significa que a gente pode tirar essa parte, e a gente recebe dessa equação aqui, e dessa equação aqui, essa equação que diz que a segunda derivada em termos do tempo é igual à segunda derivada em termos da posição, vezes algum fator de proporcionalidade. Essa equação é uma equação diferencial e ela se chama a equação de onda. E por razões que vão virar claras em um segundo, a gente termina esse fator aqui em frente, a gente chama C. C é igual à raiz de t sobre μ. E assim a equação vira 1 sobre c quadrada vezes a segunda derivada em termos do tempo é igual à segunda derivada em termos da posição. E isso é a forma mais famosa da equação de onda que vocês vão encontrar na sua carreira muitas vezes e que sempre vai ser um bom amigo no seu lado. Então agora vamos tentar achar as soluções dessa equação de onda. E na verdade é bem fácil achar as soluções dessa equação, porque podemos ver imediatamente que como a segunda derivada em termos do tempo tem que ser igual à segunda derivada em termos da posição, a gente sabe que todas as funções em dependência de x mais ou menos c vezes t têm que ser as soluções da equação de onda. Isso é bem fácil para mostrar, se vocês ainda não viram esse sozinho, né? Então, a segunda derivada em termos do tempo, dessa função aqui, significa que você vai tirar o c uma vez, o mais c ou o menos c, dependendo do sinal aqui em frente, uma segunda vez, e o quadrado desse termo sempre vai ser c quadrado, vezes a segunda derivada em termos de x. E isso é exatamente a equação de onda. Ok, então vamos analisar o que isso significa. Então podemos ver que c tem a unidade de uma velocidade, porque x é uma posição, t é um tempo, e se você quer adicionar uma posição como alguma coisa vezes o tempo, você tem que ter uma velocidade aqui para cortar o segundo do tempo e para permanecer como um metro. Então, se isso é uma velocidade, essa velocidade ela é a velocidade de qual entidade que a gente tem aqui. Obviamente é a velocidade da onda, mas a gente quer analisar isso um pouco melhor. E para isso, vamos começar com a nossa solução da equação de onda no momento t igual a 0. Então, no momento t igual a 0, a gente vai ter alguma função. Então, isso é a nossa coordenada y, isso é a nossa coordenada x, e qualquer solução
qualquer função é uma solução da equação de onda, então eu posso fazer o que eu quero. Por exemplo, eu posso fazer essa forma aqui. Mas quando a gente liga o tempo, a posição dessa forma tem que mudar com velocidade c para uma direção, ou parcialmente para as duas direções. Então, por exemplo, esse objeto vai para a direita, ou vai para a esquerda, ou vai por metade para a esquerda e por metade para a direita. Aqui isso é ilustrado numa maneira um pouco mais complexa. Aqui a gente tem uma função que é um pouco mais interessante do que a função que eu desenhei antes. E nesse caso, agora, uma parte dessa função, a metade da amplitude andaria para a esquerda e a outra metade para a direita. Então, isso é o que a gente consegue ver da equação de onda. Quando você tem uma excitação no espaço, por exemplo, nesse caso unidimensional, quando você liga o tempo, essa excitação vai se espalhar para os dois lados, ou só para um lado, ou só para o outro lado, dependendo das condições de contorno. Mas a amplitude, se ela vai para os dois lados, tem que ser a metade, por causa da conservação da energia. Agora, em 2 dimensões, ocorre algo similar, e a gente vai estudar ondas em 2 dimensões e em 3 dimensões nessa disciplina. Mas, pelo momento, vocês agora têm uma ideia da equação de onda, que a gente vai revisitar várias vezes. E eu sugiro que vocês dão uma olhada nas suas notas da Física 1 ou Física 2. Dependendo do professor, vocês encontrarão essa equação nas 2 disciplinas. E com isso, vamos terminar para hoje. E na próxima aula a gente vai tratar um fenômeno muito interessante que se chama dispersão.